Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o William Godoy. Esse vídeo tem um patrocínio da 1xBet, que é uma empresa bookmaker que garante a vocês grandes ganhos e pagamentos rápidos. Aqui está o nosso cupom promocional exclusivo para vocês inscritos no nosso canal, Godoy1x, te dá bônus em dobro. O link está na descrição do vídeo, no nosso comentário fixado. É muito fácil baixar, só é você acessar o link e na hora de realizar o seu depósito, colocar o nosso cupom Godoy1x para pegar o bônus em dobro. Aproveite, tem na Inglaterra o jogo entre Newcastle e Manchester City e aqui no Brasil, na Copa de São Paulo de Futebol Júnior, tem a partida do Flamengo contra o Náutico para você aproveitar na 1xBet com o nosso cupom Godoy1x, beleza? Bom, galera, a coletiva quente ontem. Quente a coletiva após a apresentação do Nico de la Cruz e da reapresentação, né, desse contrato que o Flamengo estendeu com o Bruno Henrique. Inclusive, já fizemos o vídeo falando sobre algumas de suas respostas. Muito legal, inclusive, né? Eu até reiterei falando sobre a comunicação do Nico de la Cruz, um rapaz que em Uruguai se comunica muito bem. E aí é que a gente já falou e depois tivemos a coletiva do Marcos Braz e do Spindel. Uma atualização importante, inclusive, que o Flamengo acabou divulgando, né? Já esse agradecimento, essa saída do goleiro Santos, ele foi para o Fortaleza. Havia teve uma interferência do Tite, tá? O Tite acabou conversando ali com a direção do Flamengo e ele acabou intermediando essa questão, porque o Flamengo queria e já havia feito um acordo que o Fortaleza havia aceitado para que o Santos ficasse no Rio de Janeiro e ele atuasse com essa equipe alternativa, enquanto o time principal estivesse, né, com o Tite fazendo essa pré-temporada nos Estados Unidos. O Tite meio que ele falou, pô, e realmente não faz muito sentido. Você fica com o Santos aqui, ele já com um contrato para ser assinado, para que tu vai usar o cara para um campeonato estadual? Vai que ele se lesione e aí você não consegue nem finalizar, né, esse acordo. Então o Tite falou que não, poderia já liberar ele, com isso ele se apresenta no Fortaleza, eu acho correto, e o Matheus Cunha, então, fica no Rio de Janeiro para ser o goleiro dessa equipe alternativa. O Rossi vai com o garoto da base para os Estados Unidos, enquanto o Flamengo, porque o Flamengo vai estar... Terão alguns dias que a gente vai estar de olho aqui no Rio e lá nos Estados Unidos, né? Com o time principal e com o time alternativo. Então já está finalizado e decretado essa saída do goleiro Santos. E entre alguns assuntos, vocês também falaram, né, sobre o Santos, mas olha, falaram sobre comunicação, eu acho que é um assunto legal para a gente falar aqui. Marcos Braz chamando, inclusive, Dorival de mentiroso sobre o capítulo, né, das férias, passaram por isso. O Marcos Braz deu várias alfinetadas no departamento financeiro do Flamengo, inclusive convidando-os a participar de coletiva de imprensa para eles poderem falar também com os colegas jornalistas. Teve o Bruno Spindel que falou não falou só... faço das palavras do Braz as minhas, não, ele foi além disso. Então teve muitos assuntos sobre o mercado da bola, o Flamengo assumindo que está negociando com alguns jogadores. Pedi para você deixar o seu like, deixa a sua curtida, se inscreva aqui no canal para acompanharmos juntos as informações, notícias, análise e opinião sobre o nosso Flamengo. Para começar, o Spindel disse, né, tem jogador que a gente consultou e tentou e não quis vir para disputar posição, com medo de não jogar. Não quer disputar posição com a Arrascaeta, com o Nico de la Cruz, com o Gerson. O Marcos Braz até fechou ali, né? Teve um que correu há pouco tempo. Ele escarpou. Só faltou alguém falar, esse jogador escarpou. Todo mundo já sabe quem é. Todo mundo sabe que o Flamengo havia negociado ali com o Gustavo Scarpa e, obviamente, é o jogador que vinha ali tratando, né, para negociar, para joga na posição desses atletas, né, faz essa função. E ali é uma condição que, assim, o Flamengo, na hora de convencer um atleta a jogar no Flamengo, determinadas posições que tem esses jogadores, é aquilo. Ele tem que garantir que, com comprometimento, com meritocracia, com mobilização, você vai jogar, você vai atuar. Não sei se o Flamengo tem esses argumentos também, mas tá aí o Marcos Braz falando, o Gustavo Scarpa, tá? O Gustavo Scarpa, então, escarpou de jogar no Flamengo. Aí começa as alfinetadas sobre o departamento financeiro, inclusive para outros clubes. Olha o que o Spindel falou. Tem clube que compra o jogador, paga uma parcela e depois não paga mais. Compete sem pagar. Traz o atleta, parcela e não paga mais. Aí depois vê o que faz. O Flamengo não faz isso. O Flamengo paga. Inclusive, ainda sobre essa condição financeira, deixaram claro aqui o seguinte, abrindo aspas, deixando claro que a folha salarial do futebol do Flamengo é de 25 milhões por mês. Não é como outros times que dizem que a folha é 9, 10 milhões e não contabilizam tudo. A nossa é de 25 milhões mensais, então, né, dando aquelas cutucadas, falta de algumas transparência, né? A gente sabe que acontece isso em alguns outros clubes, inclusive sobre esse critério da transparência, acabam divulgando, né, que a dívida ali do Flamengo agora está indo para 50 milhões. Eu acho que um curtíssimo prazo a gente vai estar falando do Flamengo sem dívida, o que
nossa, era inimaginável quando a gente acompanhava o Flamengo umas décadas atrás. E dentro dessas questões, passou muito pela questão da comunicação, que é um assunto, inclusive, que eu já trouxe aqui para vocês, que eu acho que em alguns momentos ele deve ser mais... ele tem uma relevância muito importante, sobretudo nos dias atuais, e que o Flamengo meio que vai, de uma forma meio que presunçosa, os dirigentes acham, e o Rodolfo Landim faz muito isso também, que não deve dar satisfação a ninguém. Só que esse ninguém não é qualquer pessoa, esse ninguém é a torcida do Flamengo. Os dirigentes do Flamengo, os jogadores do Flamengo, as pessoas que trabalham no Flamengo, elas precisam entender e compreender que dentro da questão da comunicação, eles são o elo de comunicação do torcedor. Se eles não se comunicarem, se eles não falarem, se eles se negarem, o torcedor, ele fica sem nada. E o que acontece é que muitos jornalistas, e aí entra no YouTube, entra nos jornais, entra na televisão, existe profissional ruim em qualquer mídia. Muitos desses profissionais, eles se aproveitam dessa omissão, muitas das vezes que o Flamengo traz da comunicação, para trazer narrativas que são interessantes a eles. E de uma outra questão, a gente não pode ser ingênuos, que muitas dessas omissões, seja do Braz, seja do Spindle, até mesmo de atleta e do meio com o qual eles estão, eles também se beneficiam várias vezes dessas cavadas que dão, né? dessas fofocas que acabam sendo faladas, desses debates muito superficiais, eles também se beneficiam disso. Então, eles também se omitem muitas das vezes, porque em algumas vezes, né, vários momentos, eles acabam se beneficiando. Mas isso é ruim, cara. Eles têm que entender que nesse período de comunicação isso é ruim. E aí, o que acontece foi o seguinte, galera, teve ali uma tentativa de lavar uma roupa suja, porque o Dorival acabou falando sobre, também a gente tem que saber se era o momento também do Dorival falar sobre um outro clube, que nem fala demais também do Flamengo, mas enfim. E aí ele falou sobre a questão das férias, né, porque agora isso virou um problema. E aquilo, ninguém tá querendo assumir o problema, vai um empurrando pro outro. E aí o Spindle foi e falou o seguinte: jamais foi a posição do Dorival voltar das férias no dia 18 de dezembro. A posição dele foi voltar dia 3 de janeiro. Marcos e eu decidimos voltar dia 26 de dezembro. A gente não concordava com 3 de janeiro. E aí dentro, né, o Marcos Braz até tanto chama de mentiroso. É aquilo, cara. Agora é muito fácil. Se passou um ano de um insucesso, ninguém quer ser o pai desse insucesso. A dúvida que fica é, se o Dorival não queria 18, não queria 19, se o Spindle queria 26, não queriam também 19, e acabou sendo 3, quem é o autor da lambança, do Flamengo estar despreparado, então? Ficou meio, né, subjetivo, a gente não pôde entender um pouco isso. Ainda dentro dessa questão da comunicação, o Marcos Braz falou que em 2024 vamos fazer diferente e falar mais. Isso foi um erro nosso nos últimos anos. O que nos resta a entender que muito conveniente agora o Marcos Braz querer falar, porque é ano de eleição, né? Então, assim, para o ano de eleição, aí vai querer falar, por que não falou antes? O que acontece é o seguinte, eu não acho que o Marcos Braz, o Spindle, o próprio presidente Rodolfo Landim, devem sempre se pronunciar ou negar uma notícia que acaba saindo. Por quê? Se eles fizeram isso, convenhamos, eles vão ter que precisar aparecer 2, 3 vezes por semana. Porque o que tem de notícia mentirosa e o que tem de jornalista irresponsável que fica alinhando para ganhar audiência, eles vão ter que fazer isso toda hora. Então é óbvio que eles não têm que fazer isso sempre. Agora, determinados assuntos que vão se criando uma bola de neve, como por exemplo, esse caso agora dessas férias, eles tiveram um ano para falar sobre isso. O caso do Gabigol, onde o presidente de uma outra instituição utiliza um canal e fica falando, vai se criando uma atmosfera. É aquilo, a não ser que você queira se beneficiar dessa atmosfera. Porque vai se criando que, peraí, você é um ativo do seu clube. Você vai deixar ser achincalhado? Os caras estão montando o time com o cara lá. É isso? Tá tendo brincadeira. Não, mas se jogar aqui com um ativo, será que fosse um outro jogador eles vão permitir? Mas enfim, e aí o que acontece o Flamengo precisa se comunicar. O Flamengo precisa entender que tem determinados momentos e tem determinados assuntos que ou você se comunica ou você vai permitir com que outras pessoas falem por você. Outras pessoas falarem por você vai ter um momento que, cara, vai estar muito distante da realidade. Aí é aquilo. O Braz, o Spindle, o Landim, eles querem essa distância da realidade, eles vão se beneficiar dela, ou eles querem dizer a verdade para você, para o torcedor. Então, agora é muito fácil.
É um ano de eleição, então a transparência ela é necessária. Diz o Marcos Braz que vai ser diferente, mas sem dúvida, na minha opinião, o Flamengo peca, vem pecando já nos últimos anos, não é agora porque a bola não está entrando, mas mesmo quando a bola estava entrando, por uma certa omissão e distância com a comunicação com o torcedor. Beleza? Grande abraço a todos vocês, continue se cuidando, a gente vai se vendo por aqui. Um abraço a todos, tchau, tchau.